Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, teu povo que já está aqui na tua casa, se coloca na tua presença para clamar, suplicar, implorar, Senhor, e invocar a tua presença perto de nós. Meu Deus, que nessa noite, meu Deus, o Senhor traga, Pai querido, os seus filhos a te louvarem, a te honrarem. Pai querido, traga os teus filhos, Pai querido, a glorificar o teu santo nome nessa noite. Meu Deus, tu conhece o coração, tu conhece, Pai querido, a necessidade, tu conhece a alma, Pai querido, de cada um dos seus filhos. Que nessa noite, papai, eu lhe peço que o Senhor fale com eles. Fale, Pai querido, de uma forma tal, para que não haja resistência, Pai querido, aos ouvidos para ouvir a tua voz. Por isso, Pai querido, eu quero quebrar, no nome do Senhor Jesus Cristo, qualquer resistência, Pai querido, a esse culto. Qualquer, Pai querido, resistência, Pai querido, à tua palavra. Qualquer resistência, Pai querido, aos louvores, Pai querido. Porque quando nós entramos dentro da tua casa, Pai querido, nós nos entregamos, nós doamos, Pai querido, a nossa vida ao Senhor, o nosso tempo, Senhor, a nossa voz, os nossos olhos, os nossos ouvidos ao Senhor, para ver e ouvir e falar, que somente o Senhor é que é bom e que pode levar-nos a prestar um verdadeiro culto, Pai querido, a Ti. Por isso, Pai querido, eu creio que nessa noite, Pai querido, o Senhor já quebrou os agrilhões, Pai querido, que impede dos seus filhos chegarem na tua casa. Meu Deus, que o Senhor continue quebrando, porque só tu, Pai querido, conhece e sabe daqueles que se achegarão na tua casa. Meu Deus, eu não sei quem estará, mas o Senhor sabe, aqueles que aqui chegarem, o Senhor falará com eles, ministrará o teu coração, falará, Pai querido, a tua alma, e com certeza, aqueles que assim abrirem ouvidos, Pai querido, jamais serão os mesmos, porque quando o Senhor fala, Pai querido, as montanhas se estremecem, as árvores param para te ouvir, Senhor, os animais, Pai querido, que suspiram, Pai querido, glorifica o teu nome, e nós como filhos, Pai querido, simplesmente paramos tudo, e sentamos aos teus pés, para pegar a melhor parte, Pai querido, que nos é dada, pois a tua palavra, quando é lançada, Pai querido, ela faz o que lhe apraz. Por isso, Pai querido, toma esse culto em tuas mãos. Toma, Pai querido, vai quebrando os agrilhões, Pai querido, vai quebrando os cativeiros, Pai querido, da mente, vai quebrando os cativeiros da alma, vai quebrando os cativeiros do coração, vai quebrando os cativeiros, Pai querido, de falta de entendimento, porque é através, Pai querido, da falta do entendimento que o povo vem sendo destruído, papai. Mas eu creio que nessa noite, Pai querido, as trevas serão destruídas, porque a luz da tua palavra, a luz da tua verdade, chegará até a nossa vida, e nós sairemos daqui, Pai querido, transformado, porque temos a certeza de uma coisa, que não é a quantidade, mas sim a qualidade dos adoradores que o Senhor procura. E estão aqui os teus filhos, que são, Pai querido, chamados de verdadeiros adoradores. Que o Senhor nos encontre nessa noite. Meu Deus, me encontre nessa noite. Encontre, Pai querido, a vida dos meus irmãos nessa noite, como verdadeiros adoradores. Desperta os teus filhos, desperta o que dorme, cura os doentes, Pai querido, liberta, Pai querido, os fracos, Pai querido, da fraqueza, Pai espiritual, meu Deus, para que eles sejam fortalecidos, e assim avivados, Pai querido, meu Deus, em nome de Jesus, como o Senhor tem e manifestado a tua graça, nós pedimos mais uma vez, faz o que lhe apraz, Senhor, em nome de Jesus. Toma esse culto em tuas mãos, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Estou chamando o cooperador aqui hoje para estar lendo a palavra devocional e dando seguimento nessa noite na direção do culto, amém? Cumprimento a igreja que passa do Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 112. Amém? Amém? Louvai ao Senhor. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. A geração dos justos será bem abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas,
Ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá ao homem que se compadece e empresta. Disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado, o justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos necessitados, a sua justiça permanece para sempre, e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isto e se enraivecerá. Rangerá os dentes e se consumirá os desejos dos ímpios, perecerá. Amém? Amém. Bom, então, a gente tem que estar sempre feliz, né? Que nem esse salmo fala da felicidade daquele que teme a Deus, né? Então, nós somos felizes, né? Porque sempre a gente tem que temer a Deus, né? Verdade, Então, Deus. em qualquer hora, situação, né? Independente do que tiver, né? Não só nas horas de dificuldade, né? Mas principalmente nas horas da alegria, né? Não esquecer que Deus que deu essa alegria pra gente. Amém? Eu gostaria de dar a oportunidade para a irmã Tereza. Amém? Aleluia, Jesus. Cumprimento em nome de Jesus. Os irmãos, abre Bíblia, Salmo 23. Amém? O Senhor é pastor, nada me falta. Deita-me, faz em verdes pastos. Guia-me mensamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça do amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia de seguiram todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Meus irmãos, queria fazer um testemunho aqui sobre nova igreja. Irmãos, pare e pense. Como feito essa nova igreja? Foi pelo milagre do Deus. Aleluia. Pela profeta do Deus. É feito por um homem sozinho. Com Deus na frente. Ele é nosso pastor. Aleluia. Irmãos, o nosso pastor, durante 2 anos e 730 dias, ele batalhou sozinho, obedecendo Deus. Cada prego que pregava na tábua, sozinho e pintando as paredes. Depois do seu arbeito, serviço pesado, trabalhando 7 horas ou 8 horas, fazendo hora extra, chega aqui fazer obra do Deus, até meia-noite. Irmãos, não é qualquer um que possa fazer isso. Nosso pastor, ele só pensa de nós, discípulos, para sentir-se bem na casa do Senhor. Sentir feliz, sentir alegre
e adorar nosso Senhor e Deus. Ouvir as palavras do Deus. E nosso pastor sacrificou tudo isso pelas almas. Escorrendo seu suor no rosto e olha no cansaço. Nunca reclamou. Né, irmão? Quantas vezes nós em casa, quentinho, na frente do estobo, né? Irmão, ele sozinho, no frio, fazendo obra do Deus. E quando as famílias estavam viajando ao Brasil, ele sentindo sozinho, no frio, saudade de família, solidão, é uma tristeza no coração. Mas acreditando, obedecendo a Deus, olhando para frente e veio fazendo a obra do Deus. Né, irmão? E um dia, eu vim aqui, e eu venho todo dia, né? O pastor, chamei por pastor, cadê pastor? E ele está lá em cima, que nem um macaco, subindo lá em cima, e puxando os fios, sabe? Falei, meu Deus, ele vai cair, pensava. Mas sempre o Deus está na frente, e protegendo ele. É glória. Deus é tão bom, né? Amém. Olha, irmãos, precisa reconhecer o trabalho do nosso pastor. Sabe, e eu estou fazendo esse testemunho porque eu senti muito no meu coração o sacrifício do pastor, né? O amor, o carinho que sente por nós. E essa nova igreja, a casa do Senhor está cheia de amor do nosso pastor. Cada passo, cada minuto, lugar que ele coloca a mão, está cheio de carinho e amor. Pode estar cansado, mas sempre ele recebe com aquele alegria e felicidade. Por quê? Porque nós somos tudo uma família só. Entende? Pastor sempre falou, lembra, irmão? Meus irmãos, vamos unir e respeitar nossa nova igreja. E vamos ofertar mais e dizimar mais na casa do Senhor. Por quê? Esse projeto que Deus fez com o nosso pastor não vai parar aqui. Como o nosso pastor já disse, ele está enxergando 1.500 pessoas aqui. Vamos unir, levar para frente, cada dia melhor, mais para obrar o Senhor. Né, irmãos? Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. É verdade, né, irmãos? Sempre a gente vê o pastor sempre fazendo as coisas aqui, né? Bom, né, antes quando dava para mim vir, eu vinha, mas ainda era pouco, né? Sempre eu queria ajudar mais, mas, né? Agora também, né, como se diz, meu horário mudou também, né? Agora já praticamente nem venho mais, nem apareço mais aqui, né? Porque meu horário mudou, agora já não trabalho mais de noite também, né? Mas a gente sempre vê, né, o esforço, né? Então, porque sempre Deus dá força para a gente, né? Ele sempre dá força mais para o pastor, né? Sempre ele tá ali na obra, ali tudo, né? Então, bom, a gente tem que, né, tentar fazer mais alguma coisa, né? Porque é tudo para a honra e glória do Senhor, né? Amém? Agora eu gostaria de convidar nosso pastor para estar
trazendo a palavra, amém? Gostaria de convidar o irmão Minoro para estar orando pela sua vida, amém? Salve da igreja com o Pai do Senhor. Eu agradeço as pessoas que compraram canjica, tá? Porque foi assim, eu tirar o gasto só, depois passar para a igreja. Foi isso que eu, perante a Deus, que eu fiz, tá? Então, eu também, a minha palavra tem que valer, porque eu falei com o pessoal que comprava, falei, é para ofertar para a igreja. É por isso que o pessoal, a palavra da gente tem que valer. Então, eu vou orar agora. Senhor Jesus, Senhor, como tem usado o pastor, Senhor, continua usando mais e mais, Pai, porque, Senhor Deus, ó Pai, que o Senhor tem usado bastante ele, Senhor, continua, Senhor Deus, ó Pai, revelando mais a Tua palavra, Senhor, para passar para a Sua igreja, Pai. Prepara nosso coração, nosso ouvido, Senhor Deus, ó Pai. Todo o poder das trevas nesta noite cai por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 34 em diante. Do versículo 34 até o versículo 39. Amém? Livro de Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 34. Os irmãos acharam? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor a nós revelada, irmãos, nos leva a uma meditação daquilo que Deus tem feito na minha e na sua vida e a confirmação daquilo que essas palavras quer nessa noite falar a nossa vida. Versículo número 34, a carta aos Hebreus, quando nós olhamos para esse versículo, começa ali a dizer assim: porque também vós compadeceste dos que estavam nas prisões, e com gozo permitiste a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Amém, igreja? Amém. Não rejeitai, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daquele que crê para a conservação da alma. Meus amados, eu gostaria que os irmãos lessem comigo nessa noite o versículo de número 36 e o versículo de número 38. Amém? Versículo de número 36. Porque versículo de número 38. Mas mais uma vez o versículo 38. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Mais uma vez, irmãos, mais forte. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Você crê que essa palavra é do Senhor? Você crê que essa palavra revelada tem um objetivo maior na tua vida?
Então desocupe a tua mão e prepara-se para dar melhor salva de palma para ele, porque nós não vamos recuar, eu e você vamos avançar, porque a boa obra que Deus começou na minha e na sua vida, Ele é fiel e justo para terminar. Se assente glorificando a Deus, exaltando ao Senhor. Pode sentar e glorifica a Deus Pai, em nome de Jesus. Já foi orado, já foi pedido, mas Espírito Santo, eu dependo de Ti para ministrar com entendimento e sabedoria essa palavra, para que juntos nós possamos sair daqui, para que o efeito da Tua palavra, para o qual ela está sendo enviada, ela vá e reproduza aquilo que o Senhor quer de nós, Pai querido, o desejo, Pai querido, que o Senhor requer de nós. Por isso, Pai querido, eu creio que nessa noite os Teus filhos receberão mais uma porção, Pai querido, do manjar que desce do céu, para alimentar, Pai querido, a vida deles, para que eles possam ser fortalecidos e assim avivados, Pai querido, a continuar nessa peleja que o Senhor já nos deu a vitória. Amém, irmãos? Meus amados, nós sabemos que o apóstolo Paulo é um dos quais todos os teólogos e alguns contradizentes dizem que a carta aos Hebreus não foram escritas por Paulo, mas alguns afirmam que foram por Paulo. Eu defendo a tese que a carta aos Hebreus foram escritas pelo apóstolo Paulo. Uma delas é essa base que nós vamos tirar aqui, meus amados. Porque nós vamos começar a observar que quando nós olhamos para o versículo de número 35, tem uma palavra muito poderosa para a tua vida. Você quer receber, amém? Amém. Porque aqui começa dizendo, não o quê? Não rejeiteis. Irmãos, observe uma coisa que é muito interessante na nossa vida. Quantas pessoas estão rejeitando a palavra de Deus? Quantas pessoas estão rejeitando o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário? Quantas pessoas estão rejeitando a promessa de Deus na tua vida? Quantas pessoas, irmãos, estão rejeitando do chamado que eles têm na tua vida? Quantas pessoas, irmãos, estão rejeitando a bênção prometida de Deus para as famílias, irmãos? Porque a Bíblia começa a nos dar uma orientação para que nós não venhamos rejeitar. Se eu perguntasse aqui para você, uma coisa bem simples, colocasse um prato suculento de uma picanha, de uma macarronada, daquilo que você gosta, de um pudim, de uma empadinha, de um doce de coco, e colocasse do outro lado um gato morto, e perguntasse para você, qual que você quer? É óbvio que você rejeitaria o gato morto, e aceitaria o prato que lhe traz satisfação. Quantas pessoas, irmãos, têm rejeitado Jesus como gato morto? Quantas pessoas têm trocado, irmãos, o que é bom pelo aquilo que é melhor? Ou melhor dizendo, o que é melhor pelo que é bom? Porque as pessoas trocam, irmãos, momentos da tua vida pelo melhor da existência de Deus, rejeitando o chamado e a promessa que Deus fez para toda a humanidade. Irmãos, observe uma coisa, que Deus é tão bom, que a irmã falando sobre testemunho, me veio um pensamento, e eu comecei a meditar. Ninguém nasce grande, irmãos. Quem nasce grande tem a tendência a sair da presença de Deus. Presta bem atenção. Quem nasce grande, ele tem a tendência a sair da presença de Deus. Quem começa, irmãos, a crescer, ele tem tendência a resistir. Presta bem atenção. Adão nasceu grande. Adão, irmãos, já nasceu adulto. Na primeira tentação, não resistiu. Na primeira tentação, caiu. Na primeira tentação, foi enganado. Na primeira tentação, foi ludibriado. Irmãos, olha a diferença de quem é ensinado desde pequeno e ele começa a viver os princípios da maturidade para que não venha cair
quando for tentado depois de grande. Jesus nasce pequeno, aos 12 anos, aonde que Jesus estava? No meio dos doutores, irmãos. Ele estava ali no meio daqueles ao qual deveriam ensinar e estavam sendo ensinados. Porque a Bíblia nos fala que Jesus, irmãos, naquele momento, ele poderia ter sido rejeitado. Naquele momento, irmãos, que ele estava no meio dos eruditos, que ele estava no meio dos mestres, sabe o que eu quero dizer uma coisa? Nenhuma palavra, nada na terra pode rejeitar o sacrifício de Cristo. Nada pode rejeitar, irmãos, porque aqueles que rejeitam, eles estão dizendo para si mesmo: eu decreto a minha própria sentença de separação eterna de Deus. Mas os eruditas ali, irmãos, os mestres, eles não rejeitaram o ensino de uma criança de 12 anos de idade. Sabe por que eles não rejeitaram? Sabe por que, irmãos, você não pode rejeitar a palavra de Deus? Porque ela é para a tua vida o alimento que te sustenta de dia e de noite. Porque a palavra de Deus, irmãos, é que te mantém de pé. A palavra de Deus é que te dá, irmãos, ânimo e coragem e sabedoria para que você continue tendo aquilo que Deus revelou para você, a visão das coisas futuras. É preciso, irmãos. Por isso que o Salmo 1 diz o quê? Medita na minha palavra de dia e de noite. Então eu serei como árvore plantada junto a ribeiro. Irmãos, observe uma coisa. O apóstolo Paulo, quando ele começa a dizer aqui: não rejeitei, pois a vossa confiança. Irmãos, quem é que confia em Deus aqui? Levanta a sua mão e diga amém. Amém. Glória a Deus. Vou fazer de novo a pergunta, porque parece que algumas pessoas não entenderam o que eu falei. Vou repetir. Quem é que confia em Deus aqui? Levante a tua mão e diga amém. Amém. Irmãos, quem é que viu Deus aqui? Levanta a sua mão e diga amém. Amém. Ela entendeu. Irmãos, toda vez que você olha a palavra de Deus, você vê Deus. A palavra de Deus, irmãos, ela é bem clara. Se nós estamos confiando no Senhor, irmãos, a palavra de Deus diz claramente para mim e para você: seja firme e constante no Senhor. A palavra de Deus diz, irmãos, claramente que a tua confiança no Senhor é a razão do qual as suas lágrimas que hoje são derramadas lhe dá a garantia de que eu e você voltaremos com nossos molhos nas nossas mãos. Amém? Amém. Irmãos, Salmo de número 126 diz claramente da boa semente. Eu quero dizer para você o seguinte: o capítulo 13 do livro de Mateus, quando Jesus ele conta a história do semeador, irmãos, ele fala para mim e para você o seguinte, que saiu o semeador a semear, e só pode semear quem tem semente, amém? Amém. Você está pronto para receber a semente? Amém. Porque a palavra de Deus é a semente, e ela regada, ela estando no teu coração, você passa a ser também um semeador. Irmãos, mas observe uma coisa, que o semeador, ele olha a terra, prepara a terra, cultiva a terra, coloca adubo na terra, amém? E lança a semente. Mas quando ele vai lançar a semente, irmãos, nenhum semeador, ele lança qualquer tipo de semente. Ele lança a semente para cada tipo de solo e cada época. Todas as vezes quando eu estou indo para as montanhas, eu passo em frente a uma horta, um rataquê. E algo me chamou a atenção essa semana, que eu estava indo e eu vi que, algum tempo atrás, os homens tinham plantado batata. E eu passei agora, tinha daikon, nabo, né? Então, existe uma época
para plantar um tipo de semente. E eu quero dizer que hoje é a época de Deus plantar na tua vida uma semente de fé. Hoje é época de Deus plantar na tua vida uma semente, irmãos, de perseverança. Hoje é dia de você entender que Deus quer plantar na tua alma uma semente, irmãos, que é tempo de mudar a tua história e a tua vida, amém? Amém. Irmãos, mas não esqueça de um detalhe, que toda semente, ela passa pelo processo do tempo, amém? Amém. Então é preciso o quê? O semeador, ele lança a semente, irmãos, e quando ele lança a semente, o que ele faz? Ele confia. Irmãos, como nós confiamos que toda palavra que sai desse púlpito, ela vai chegar ao coração, ela vai chegar à alma daqueles que o ouvem, e vai penetrar no teu entendimento, e trazer-lhe sabedoria, que vai mudar, irmãos, a sua ideia, vai mudar a sua forma de ver o evangelho ao qual está vivendo. Para quê? Para que essa pessoa, ela cresça, para que essa pessoa, ela amadureça, para que essa pessoa, ela venha frutificar na presença do Senhor, irmãos. É a nossa confiança, esta é a confiança, irmãos, de todos os missionários que estão no campo semeando a boa palavra de Deus. Você é um daqueles ao qual está num campo missionário. Você está, irmão, na janela 40 por 10 ou 10 por 40. A Ásia é a janela, irmãos, 10 por 40. É onde existe os países menos evangelizados. O Japão, irmãos, tem 263 mil brasileiros, irmãos, e mais de 120 milhões de almas japonesas. E nós vamos parar e analisar que não tem 1% de pessoas que receberam a semente e multiplicaram. Não tem 1%, irmãos. Porque nessa história do Japão, o Japão, irmãos, ele começou a ser evangelizado na época que o Brasil foi descoberto. Que época que o Brasil foi descoberto, irmãos? 1522, né? Um diz que é 1500, outro diz que é 1522. Mas nessa época também entrou o evangelho aqui no Japão. E houve uma matança, e aniquilaram. Irmãos, a boa semente foi plantada. Mas sabe o que acontece? Toda árvore, irmãos, que dá fruto, todo mundo quer arrancar do seu fruto, amém? É assim, irmãos. Quantas vezes você passa aí nos pés de laranja, pé de tangerina, que vontade não dá de você ir lá e pegar uma? Seja sincero, dá ou não dá? Irmão, você passa ali, pé de morango, no meio da estrada, ali, aqueles pés de morango ali, pronto para você só chegar e pegar e colher, irmão, dá vontade, mas você se limita à tua responsabilidade, não adquirir, não tomar, né, não roubar. Na verdade é essa, não roubar, porque se você toma alguma posse de alguma coisa indevida, é roubo. Então você não pega. Por que você não pega, irmãos? Porque existe a lei. Mas existe uma coisa interessante na nossa vida. A boa semente que Jesus tem plantado, irmãos, na nossa vida, é para que haja uma boa multiplicação. Então, todo mundo deveria fazer o quê? Estar querendo arrancar de ti os frutos. Irmãos, todas as pessoas queriam olhar ali e falar assim, nossa, eu quero pegar aquele fruto ali, que aquele fruto é bom. Eu estou com fome. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Eu gosto quando o Espírito Santo começa a falar. Irmãos, porque aí a responsabilidade não é mais minha. É lógico. Tem alguém querendo arrancar algum fruto de você? Irmãos, porque se você está vivendo o evangelho e não tem ninguém querendo arrancar algum fruto de você, alguma coisa está errada. Significa que você é uma árvore seca. Árvore seca, ninguém para arrancar fruto. Olha Deus falando contigo aí. Irmãos, árvore seca, ninguém para.
Árvore seca, ninguém taca pedra. Árvore seca, ninguém quer ficar à sombra. Árvore seca, irmãos, ninguém quer ficar esperando ela dar fruto porque está morta. E sabe o que Deus está falando no meu coração? Uma certa vez, Deus mandou arrancar a árvore seca. Jesus chegou e contou a parábola da vinha, que tinha um homem que ele tinha uma vinha, e 3 anos ele vinha, e aquela vinha não tinha fruto. Sabe o que o seu Senhor mandou fazer? Arrancar. Arranque a vinha, porque está ocupando lugar na terra, e não está dando fruto. Irmãos, mas sabe o que o servo do seu Senhor disse? Ele disse assim: não, meu Senhor, não vamos arrancar, me dá mais uma chance, eu vou cavar em volta e vou colocar adubo. Se daqui 1 ano o Senhor voltar e não tiver mais fruto, nós arrancaremos e lançaremos fora e será queimada. O seu Senhor disse assim: assim seja feito. Então o servo adubou aquela terra. Sabe, irmãos, o que tem acontecido hoje? Dentro do evangelho que nós estamos vivendo no século 21, de uma decadência, são pessoas, irmãos, que estão tendo a oportunidade de receber o adubo para frutificar, irmãos, e estão ainda esperando, irmãos, o tempo certo. Eu quero dizer para você, o tempo e a hora já chegou, porque disse Jesus: olha os campos, olha os frutos, estão prontos para serem colhidos, e para serem colhidos, irmãos, é necessário nós tomarmos uma decisão de realmente mudar a nossa história, mudar a nossa vida, mudar a igreja, mudar a sociedade, irmãos. É necessário você entender que depois que você confia no chamado que Deus tem na tua vida, a única coisa que vai interessar para você, irmãos, é o fruto que você começará a dar. É o fruto, irmãos, que você está sendo regado, está sendo adubado. Irmãos, a irmã disse aqui algo, e nós cantamos aqui o louvor da harpa. Irmãos, Lucas descreve a parábola de um certo homem, que ele plantou sua vinha, aumentou seu celeiro, começou a ter muitas coisas. E ele disse assim: ó minha alma, descansa, se farta, aproveita. E veio uma voz do céu para ele: louco, se te pedires a tua alma hoje, o que você tem para oferecer ao Senhor teu Deus? Irmão, se te pedir a tua alma hoje, o que você tem para oferecer para Deus? O que realmente você tem para oferecer para Deus? O que realmente, nesses 4 meses do ano de 2015, você tem para oferecer para Deus? Seus frutos estão maduros, estão crescendo, ou estão verdes, ou ainda não há frutos? Porque, irmãos, a tua confiança, porque o semeador, ele confia que a semente vai brotar. Então você, irmãos, da mesma forma que você é o solo, que recebe a semente, você também é o semeador. Porque quando você recebe a semente, você automaticamente passa a ser um semeador. Então você tem que lançar a semente. Para quê? Para que você tenha esperança de que a semente lançada, ela vai produzir um fruto. Irmãos, é isso que Jesus está falando. A nossa confiança. Irmãos, todo mundo quer ter um dia melhor do que o outro, amém? Essa é a nossa natureza. Esta é a minha, tua natureza. Hoje eu não sei como é que foi o teu dia. Eu não sei como é que você passou as suas horas, desde quando você acordou até agora. Eu não sei se você ficou calmo, se você ficou irritado, se você ficou atribulado, se você ficou feliz, ficou triste.
Não sei como é que você ficou, mas eu quero dizer uma coisa para você. Deus alcançou você com a tua misericórdia, quer dizer, Ele te deu mais uma chance. E você acredita que no dia do amanhã vai ser melhor. Você crê que amanhã vai ser melhor do que hoje. Seja em tudo na sua vida, seja dentro da família, seja na emoção, seja no coração, seja na alma. Você acredita que amanhã vai ser melhor. Mas para que amanhã seja melhor, irmãos, vai depender do que você está recebendo da semente de hoje. Porque tem pessoas, irmãos, que recebem boa semente, mas tem pessoas que recebem semente podre. E o que acontece, irmãos? Eu gosto quando Deus começa a falar. Irmão, tem pessoas que estão aqui dentro, que ainda não aprendeu a discernir e nem diferenciar as sementes que recebe. Tem pessoas aqui dentro, eu nem sei se está gravando, tem pessoas que podem nos acompanhar pela internet, que não sabe diferenciar o tipo da semente que está recebendo. Ele, muitas vezes recebe a semente podre e a semente boa. E ele pega a semente boa, deixa de canto. E pega a semente podre e lança no solo do teu coração e quer produzir, irmãos. Quer que a semente podre produza. E uma semente podre num coração duro, a única coisa que vai produzir é ira, é discórdia, é dissensão, é injúria, porfia e outras coisas mais. É por isso que muitas pessoas, irmãos, passam a viver uma vida amargurada, porque pegaram a semente podre e quer que ela cresça no coração. Aí o que eu quero dizer com isso? Tem a semente boa, deixou de lado, e pegou a semente podre. É uma palavra, é algo que você vê, é algo, irmãos, que você escuta. E aquela semente podre de amargura, ou uma palavra dura que suscita, irmãos, a ira no coração, aquela pessoa pega aquela semente. Em vez dela pegar a semente podre e jogar fora, e pegar a semente boa da palavra de Deus, e fazer com que ela cresça na tua vida, não, ela fica com a semente podre, e fica falando, ele falou assim, aí começa, aquela semente podre, irmão, semente podre não frutifica, ela fede, presta bem atenção, semente podre não frutifica, ela fede. Então você tem que aprender a discernir. Porque a Bíblia nos fala claramente, irmãos, que uma palavra dura suscita a ira, mas uma palavra branda formoseia o rosto. Irmãos, todo dia você está disposto, querendo ou não querendo, a receber esses dois tipos de semente. Você nunca sabe que tipo de semente vão lançar. Então você pare e comece a discernir que tipo de semente vai crescer na tua terra. Que tipo de semente, irmãos, vai frutificar na tua terra. Tem um ditado popular que coração é terra que ninguém anda, ninguém pisa, não é assim? Só você. Só você tem o poder de decidir que tipo de semente vai frutificar na tua vida. E eu lhe convido a frutificar a semente da palavra. Eu lhe convido a frutificar a semente da sabedoria do Senhor na tua vida. Eu lhe convido, irmãos, que a palavra que você tem recebido do Senhor, a palavra ministrada no teu coração, seja boa semente que te alimente. E você vai ter uma vida diferente. Porque diz aqui que a confiança nos dá, irmãos, a garantia de um galardão. Sabe o quê? Sabe o que é galardão, irmãos? É você ter a certeza que você foi uma boa terra, produziu bom fruto, mas também, irmãos, que foi aquele que teve uma boa semente e produziu muitos frutos, porque, irmãos, a semente, ela reproduz, amém? Vou repetir, a semente, ela reproduz, amém? A semente não produz, ela reproduz. Deus, irmãos, quando Ele chamou os 12, hoje nós somos mais de 2 bilhões de pessoas. Reproduziu. Eu e você precisamos reproduzir nesse lugar, irmãos. Você precisa reproduzir nessa igreja, você precisa reproduzir nessa nação, você precisa reproduzir no seu trabalho, você precisa reproduzir na tua família, você precisa reproduzir aonde você estiver, irmãos. A boa semente da palavra que Deus tem te dado. Irmãos, mas as pessoas têm rejeitado. Não rejeite.
Porque você tem que crer no que Deus está falando contigo. Você tem que confiar na promessa que Deus fez para você. Que Ele não vai desamparar os seus. A boa obra que Ele começa na tua vida, Ele é fiel e justo para terminar. Amém? E como que nós vamos ter que ver se isso é verdade, ou se isso é realmente, irmãos, favorável à nossa vida? Todos os homens da Bíblia que receberam um chamado de Deus, tiveram que passar pelo deserto. Quem é que tem chamado aqui? Irmãos, quem tem chamado tem que passar pelo deserto. Quem tem chamado tem que passar pelo poço. Quem tem chamado, irmãos, tem que passar pela prisão. Irmãos, porque se você tem chamado e você não confia, e não acredita no galardão, quer dizer, não acredita na promessa que Deus tem, você no primeiro momento você desiste. No primeiro momento você recua. No primeiro momento você volta para trás. No primeiro momento você acha que a prova está sendo demais. Irmãos, se nós olharmos no Antigo Testamento, José, Davi, Sansão, Jefté, Noé, irmãos, foram homens que passaram pelo deserto, mas foram homens que escreveram a história e as suas heranças são boas, amém? Irmãos, vamos para o Novo Testamento. Pedro, Tiago, Lucas, irmãos, foram homens que passaram pelo deserto. Mas agora o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo é um dos mais conhecidos que fez mais viagem missionária. Foi o que mais pregou, irmãos, em viagem missionária. Mas, e Tito? E Timóteo? Foram seus companheiros que passaram pelo deserto, a ponto, irmãos, que Paulo fala para Timóteo: meu filho amado na fé, cuide da tua saúde. Cuide da tua saúde, porque senão você vai morrer. Mas cuide dela, porque eu sei que a boa obra que Deus começou na tua vida, Ele é fiel e justo para terminar. Por isso que Ele diz: comecei o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, irmãos. É isso que Ele está dizendo, você tem que guardar a fé do chamado que Deus tem para a humanidade, e qual eu e você estamos incluídos. Eu e você, irmãos, fizemos parte do chamado de Deus pela fé, irmãos. E é por isso que nós não podemos retroceder, nós não podemos, irmãos, recuar. Irmãos, a sua confiança é que faz com que você acredite no chamado de Deus na tua vida. Eu quero dizer para você uma coisa: enquanto você estiver firme, olhando para o alvo, que é Jesus na tua vida, você não terá tempo para afundar. Vou repetir. Enquanto você estiver olhando firme para o alvo, que é Jesus, você não terá tempo para afundar. Amém, igreja? Então olhe para Jesus, não tire os olhos de Jesus, porque se você tirar os olhos de Jesus, você afunda. Foi assim com Pedro. És tu, Senhor, que está andando sobre o mar? Sou eu. Você confia? Você confia que esta obra é do Senhor? Você confia que nós estamos no plano do Senhor? Então, saia do barco, venha para o meio do mar. Irmãos, ele faça um convite: saia do barco. Barco é o lugar de conforto. Barco é o lugar, irmãos, de segurança. Barco é o lugar, irmãos, aonde você está protegido. Se você confia, saia do barco. Comece a sair do barco. Vá andar por sobre as águas. Ande por sobre as águas, irmãos. Eu tenho dito aqui, irmão, se você continuar fazendo o que você sempre faz, você continuará sendo a mesma pessoa. Se você confia mesmo que você está no chamado de Deus, então faça aquilo que você ainda não fez. Creia que o Deus do impossível, Ele é poderoso para fazer com que você, além de andar por sobre as águas, irmãos,
alcance a mão de Jesus. Isso que é importante, irmãos. Alcançar a mão de Jesus. Porque enquanto eu e você estiver olhando para Jesus, saiba de uma coisa: você não afunda. Enquanto você estiver olhando para Jesus, você não afunda. Enquanto você estiver olhando para Jesus, irmãos, vai vir muita coisa, vai vir coisa ruim, vai vir tempestade, vai vir, irmãos, tempos difíceis na tua vida, mas sabe o que acontece? Deus está tão pertinho de você, que basta você abrir tua boca e dizer: Senhor, me socorre, e Ele estende a mão e te levanta, irmãos. Ele está pronto a estender a mão para te levantar em todo tempo, e é por isso que eu e você precisamos, irmãos, olhar para Jesus, porque se você olhar para a diversidade da tua vida, pela circunstância que você está vivendo, você vai afundar. Não afunde não, irmãos. Igreja, não afunde, igreja. Você não pode afundar, igreja. Você não pode afundar pela circunstância que você está vivendo. Eu quero dizer para você, olhe para Jesus. Irmão, se você realmente tem acreditado, porque eu quero dizer para você o seguinte: todos nós que aceitamos Jesus, nós passamos, irmãos, a fazer parte de um reino invencível. E nesse reino invencível, irmãos, você tem que ter paciência. E paciência, irmãos, é uma virtude. Paciência, irmãos, é uma qualidade do Espírito Santo de Deus na vida do ser humano. É uma das qualidades. E eu quero dizer uma coisa. Sabia que tem pessoas que não ainda descobriu que é servo de Deus, dentro do nosso conceito, que nós chamamos que são os ímpios, que não aceitou Jesus ainda na vida? Eles têm mais paciência do que pessoas que estão dentro da igreja. Tem mais paciência, irmãos, do que pessoas que abrem a boca, professam Jesus. Tem mais paciência do que muitas pessoas, irmãos, que têm um Deus de promessa. Eu quero lhe convidar a você gerar paciência na tua vida. Eu quero lhe convidar, irmãos, a você ser paciente, a gerar esse fruto do Espírito de Deus que está em você. Porque o apóstolo Paulo, irmãos, depois que ele se converteu, em Atos do capítulo 9 em diante, ele começou a ter paciência. E é por isso que ele chega ao livro de Coríntios, lá no capítulo 15, ele diz assim: aprendi a ter tudo, e aprendi a não ter nada. Irmãos, imagina, ele aprende a ter tudo, e depois não aprende a ter nada. Tem pessoas, irmãos, que não sabem diferenciar o tempo da tua gestação. Essa minha atenção, que Deus está começando a revelar algo no meu coração aqui, eu quero participar para a igreja. Tem pessoas que não entendem o tempo da gestação. Eu e você precisamos entender o tempo da gestação. Tem crianças que nascem aos 7 meses de idade, tem criança que nasce aos 8, tem criança que nasce aos 4. E todos prematuros, eles são debilitados, precisa de cuidado. Presta bem atenção. Será que você é prematuro ou nasceu no tempo certo? Presta bem atenção que Deus está falando. Todos prematuros precisa ser cuidado. Quem nasce no tempo certo, ele cresce naturalmente. Deus está revelando aqui para a igreja e para os que nos acompanham de casa. Se você é prematuro, significa que você precisa de cuidado. E qual é o cuidado? Tem que ir para a incubadora. Precisa, irmãos, passar por um tratamento de um especialista. E o maior especialista está aqui nessa noite. Irmãos, o melhor especialista. Ele conhece todas as minhas e as tuas debilidades. Sabe qual é o nome dele? Espírito Santo. Ele está aqui nessa noite, para quê, irmãos? Para Ele cuidar de mim, de você. Até que nós venhamos sair da incubadeira, irmãos, e venhamos a crescer naturalmente. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Que eu e você precisamos aprender a crescer na presença do Senhor, irmãos. É necessário você aprender a crescer. E é por isso que o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, que ele aprendeu a
ter tudo e aprendeu a ter nada. Ele aprendeu, irmãos, a ter a paciência. E é por isso que quando ele faz a oração, meu Deus, se possível, afaste em mim esse cálice, essa prova. E Deus diz para ele assim, olha, a minha graça, a minha misericórdia, o meu amor, o meu perdão, a minha justiça sobre a tua vida é suficiente para você continuar. Irmãos, então paciência é você ser resistente. Paciência é você ter firmeza. Paciência, irmãos, é você ter segurança. Paciência é você ter a capacidade de vencer o medo. Porque, irmãos, todos os impacientes, eles são inseguros. Todas as pessoas que são inseguras, elas têm medo. E todo medo, ele não está em Deus. Todo medo não está em Deus. Vou repetir. Todo medo não está em Deus, irmãos. Deus, ele fala bem claro. Ele não trata comigo e contigo como covarde, mas pelo contrário. Ele disse assim, seja forte, tenha coragem. Esta é a palavra do Senhor. Seja forte, tenha coragem. Eu estou contigo. Irmãos, nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Você tem o privilégio de ter o ajudador, o consolador. Então, por que temer diante da circunstância? Por que temer, irmãos, diante das acusações do diabo, que é o pai da mentira? Por que temer, irmãos, diante das adversidades desta vida, que ela é passageira e são humanas? Por que temer, irmãos, daquele que não pode matar a tua alma? Simplesmente, irmãos, o que ele pode fazer é um dano ao teu corpo físico. Então, para que temer? Se você está no Senhor, você não precisa temer. E é por isso que nós precisamos andar firmemente no Senhor. E o apóstolo Paulo entendeu isso. E é por isso que ele, quando faz as suas viagens missionárias, irmãos, ele está indo para Roma. E o que acontece? O navio, irmãos, afunda. Ele ia morrer. E Deus revela para ele, não é assim que eu quero que você morra. Ainda não é tempo. Livra-se do naufrágio do barco. Vai parar aonde? Na ilha. E naquela ilha, irmãos, vem a víbora. Eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui para algo interessante. Quando o apóstolo Paulo, irmãos, ele chega na ilha, e os habitantes da ilha chegam e dizem assim, realmente, estes aqui são dignos de morte. Porque, olha só o que acontece. Ele se livra do naufrágio. Agora a serpente pega na tua mão. Vai morrer, esse aqui tem que morrer. Não tem como, a morte o persegue constantemente. O mal que ele fez é muito grande. Só que o apóstolo Paulo sacode a serpente que lhe mordeu a tua mão, e os moradores ficam observando, esperando a sua morte. Irmão, Salmo 136, como a irmã disse, um cálice diante do seu inimigo vai transbordar. Sabe quem é o seu maior inimigo? Não é o teu irmão da esquerda nem da direita. O seu maior inimigo, irmãos, não é ninguém da raça humana, nem o mais vil bruxo, satanista da terra, ele é teu inimigo. Porque a Bíblia nos fala no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10, que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as potestades no reino espiritual. O seu maior inimigo, irmãos, é Satanás, seu adversário. É o diabo, são os demônios, que ele ocupa o corpo de alguns satanistas, que ele ocupa a vida de algumas pessoas para usar contra você. Irmãos, esse é seu maior inimigo. E ali, irmãos, o que acontece? Os moradores, pensando que o apóstolo Paulo ia morrer, ele sacode, fica tranquilo, tem paciência. Porque irmãos, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Salmo 125. Em vão vigia o sentinela,
se o Senhor não for o guarda da tua casa, Salmo 127, irmãos, nós precisamos aprender a usufruir daquilo que Deus nos deu, a boa semente da palavra de Deus. E o povo estava ali olhando o apóstolo Paulo cair duro no chão. Irmãos, os mesmos que falaram que ele era digno de morte, daqui a pouco falaram assim, é Deus. É um dos deuses. Porque deveria estar morto e não está. Irmãos, daqueles que esperavam que ia morrer, começaram agora a venerar o apóstolo Paulo. Começaram a engrandecer o apóstolo Paulo. Irmãos, sabe o que eu quero dizer? A mesma multidão que taca pedra em você, é a mesma multidão que vai aplaudir você. Irmãos, as mesmas pessoas que se levantam contra você, são as mesmas pessoas que vão depender de você. Vou repetir. As mesmas pessoas que tacam pedra em você, são as mesmas pessoas que vão depender de você. Sabe por quê, irmãos? Porque você vai estar pronto com a sua mão estendida para ajudar. Porque o apóstolo Paulo, ele foi e ajudou o príncipe da ilha de Malta a ser curado e liberto. E muitos naquele lugar aceitaram Jesus como Salvador. Sabe o que eu quero dizer, irmãos? Nessa nação que eu e você estamos vivendo, nós não somos perseguidos porque pregamos o Evangelho fisicamente, mas somos perseguidos espiritualmente, irmãos, porque a luta, a opressão é muito grande aqui no Japão. Mas eu quero dizer uma coisa para você, cada japonês que se converte nessa nação, irmãos, eu quero dizer que é uma glória para Deus. Cada uma das pessoas que se converte nessa nação, irmãos, é um louvor a Deus. E sabe o que acontece? Isso depende da minha, da sua, da nossa oração, depende da nossa comunhão, porque não depende só dessa igreja, não depende da igreja A ou B, depende de todas as igrejas, porque nós fazemos parte do corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja, e nós estamos nessa nação para fazer a diferença, irmãos. E é por isso que nós precisamos aprender a ter paciência. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Irmão, você tem que aprender a ter paciência, irmãos. A sua paciência faz com que você seja perseverante. Então persevera, continua. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Se você crê que verdadeiramente o sangue de Cristo te purifica de todo pecado, você deve ter certeza que você foi justificado no sangue de Cristo para se tornar inocente. Eu vou repetir. Se você crê que o sangue de Cristo purifica de todo pecado, acho que a igreja não entendeu. Está meio frio, né, irmão? Está dando sono? Se liga no trono. Entenda o que Deus está falando contigo. Se você crê que o sangue de Cristo te purifica de todo pecado, você deve crer nisso. Porque o sangue de Cristo te purifica de todo pecado, fazendo com que você venha ser justificado diante do Senhor. O que justifica você é o sangue de Cristo. O que torna a minha vida e a tua vida justa diante do Senhor não é as nossas atitudes ou o nosso mérito, mas é o sangue de Cristo pelo teu amor, bondade e misericórdia. E é isso que nós precisamos entender, irmãos. Porque a palavra de Deus diz claramente, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Tens fé? Tens fé? Amém? Cadê as obras? Se tens fé, tem que ter obras. Livro de Tiago, capítulo 3, capítulo 4 diz: se você tem fé, então me mostre as suas obras, pois eu mostrarei as minhas obras pela fé que eu tenho. Porque uma fé sem obra, ela é morta. Uma fé, irmão, que não tem uma obra. Obra, irmãos, não te dá galardão. Só prova a convicção da tua fé. Vou repetir. Obra não te dá galardão. Ela só prova a convicção da tua fé. Porque se fosse de obra que nós fôssemos salvos, irmãos, com certeza, pessoas que não servem a Deus, teria mais direito do que a mim e a você, de estar na presença dEle.
Então, a obra, irmãos, é para provar a tua fé. Porque é através da tua fé que você executa as obras para engrandecer o Senhor. E sabe o que Deus fala no meu coração? Além de engrandecer o Senhor, humilha ao diabo e a Satanás, irmãos. Porque o diabo, ele olha para você e fala assim, não vai conseguir. Ele olha para você e vai desistir. Ele olha para você e fala assim, vai parar. Ele olha para você e fala assim, eu vou colocar a tentação, vou colocar a prova, eu vou apertar. Porque vai parar. Não vai continuar. Dou 1 ano, dou 2 anos, dou 3 anos, dou 4 anos, dou 5 anos, dou 6 anos, dou 10, dou 15 anos. Vou fazer 16, irmãos. Vou fazer 16. Mas tem pessoas, irmãos, que 1 ano, pula para cá, irmãos, e glória, aleluia. Fala em língua, mistério, né, irmã Thalita? Irmãos, 2º ano, e vamos lá, 3º ano. Aí começa a olhar, seu cabelinho está bonitinho, Márcia. Sua careca também está bonita. Aí começa a reparar, 3 anos, começa a reparar, começa a já olhar, aí já começa a ver as coisas, não sei não, o pastor está falando demais, está na hora de acabar logo, porque está falando muito, não estou ouvindo Deus falar comigo, lógico, não está ligado no trono, por isso que Deus não fala. 4 anos, está no tempo de mudar de igreja, porque essa igreja não cresce, a igreja minguada, a igreja mesmo louvor, a mesma Thalita, só mudou o cabelo, estava mais lourinho, né, no começo. Mesma pregação? Não é a minha pregação, não. A pregação aqui nunca foi a mesma. Sabe por quê? Eu nunca preguei a mesma coisa. Porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Irmãos. Aí sabe o que vai acontecendo? A pessoa vai começando a ficar murchinha. Muda de igreja. Vai para outra. 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 E depois está na rua. Irmãos. Não é igreja que salva ninguém, não. Essa igreja aqui não salva ninguém, não. O que salva é o seu compromisso com Deus. O que salva você é o seu compromisso com a palavra. O que leva você a ter a comunhão com o Espírito Santo é o seu compromisso com Deus. Deus te trouxe nesse lugar, é para que você aprenda a palavra, é para que você viva a palavra, é para que você creia na palavra, é para que você glorifique a palavra. Irmãos, é pela palavra, irmãos, que a nossa vida vai mudar. É pela palavra que a tua vida muda. Então não recua, não olhe para trás, porque, irmãos, está dizendo claramente aqui, o justo vive pela fé, irmãos. Irmãos, eu quero dizer aqui, quem vive pela fé crê na provisão de Deus. Crê. Eu tenho um conto, não sei se é verdade, não sei se é um conto, não sei se é uma história, mas eu vou reportar para os irmãos porque o Espírito Santo me traz à memória. Tinha um programa de rádio e uma irmã foi entrevistada. Então, aquele locutor do rádio falou: não, você está precisando de alguma coisa? Não, estou precisando sim, meu marido está desempregado e nós estamos passando por uma dificuldadezinha, mas eu creio que Deus pode providenciar. Então quer dizer que você está passando fome? Ela, não querendo desconversando, e o locutor, não, tu está passando fome mesmo. Aí o locutor aproveitou, queria criar um ibope, e falou assim: irmãos, que está ouvindo aqui a rádio, a irmã fulana de tal está precisando de ajuda. Então, se você puder, ajude ela. Mande roupa, comida e tal. E aí, tinha um satanista: vou humilhar a Deus. Você lembra, né? E aquele satanista mandou os seus empregados, porque ele era rico,
ir no mercado, comprar tudo do bom e do melhor. E quando escreveu um bilhete, e mandou os empregados dizer assim, quando ela perguntar quem é que fala que foi o diabo que mandou, Satanás. E vai lá, bate na porta dela, e fala assim, nós viemos trazer aqui algumas coisas para a senhora. E cada bolsa que entrava, ela glória a Deus. Cada alimento, ela aleluia. Cada provisão, ela glória a Deus. Cada momento que eles entravam com alguma coisa, ela louvado seja o meu Deus. E depois que eles encheram a casa da mulher, esperando ela perguntar, irmãos, o Espírito Santo é tão bom que revela. Aí, você não vai perguntar quem mandou? Ela dá a resposta. Não precisa perguntar, porque quando Deus dá ordem, até o diabo obedece. Está entendendo, irmãos? Quando Deus dá ordem, até o diabo obedece, até o Satanás obedece. Irmãos, não há aquele que possa desobedecer a ordem do Senhor. E eu lhe convido a obedecer a ordem de Deus. Eu lhe convido a obedecer, irmãos, a palavra do Senhor. Não recue, use a tua fé e avance para o alvo que é Jesus. Avance, irmãos, está difícil, dando glória a Deus. Irmãos, a prova está árdua, dando glória a Deus. Em todo tempo, em todo momento, irmãos. Para que você tenha prazer na tua alma. Amém? Irmãos, porque eu quero terminar aqui. O justo viverá pela fé. E se ele recuar. Irmãos, aqui que está o mistério dessa mensagem. O verdadeiro missionário, ele jamais recua. O verdadeiro chamado é um caminho sem volta. Pergunta para o teu irmão aí, você está no chamado? Pergunta para ele, está no chamado? A igreja está no chamado, amém? Então não tem volta. Não tem volta, irmãos. Você não tem mais volta. Não tem como você voltar. Não tem como você recuar. Porque é bem claro essa palavra. Se você recuar, a alma que habita em você, ela não terá mais prazer. E a alma que habita em você pertence ao Senhor. Eu vou repetir. A alma que está em você, ela pertence ao Senhor. Se a tua alma pertence ao Senhor, você já não é mais dono dela. Então você já não tem mais posse. Você doou, você deu, você entregou para Deus. Então agora ela pertence ao Senhor. E você deve lutar para que a tua alma tenha prazer, irmãos. Tenha prazer. Você deve ter prazer, irmãos, de estar na casa do Senhor. Você deve ter prazer de ler a Bíblia. Você deve ter prazer de orar. Você deve ter prazer de evangelizar. Você deve ter prazer de louvar. Você deve ter prazer, irmãos, simplesmente de contemplar o belo do Senhor. É isso que você deve ter, prazer. Porque aqui diz o texto. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus está dizendo para você, a minha alma não tem prazer nele. É tempo de avançarmos com diligência. É tempo de nós, irmãos, tomarmos por posse este lugar que o Senhor entregou em nossas mãos. Ele entregou em tuas mãos. Eu quero lhe dizer aqui uma coisa. O Senhor entregou em tuas mãos. E quando o Senhor entrega, irmãos, Ele quer que haja multiplicação. Deus quer que você venha multiplicar neste lugar. Eu disse aqui uma certa vez para uma irmã, hoje ela não está aqui. Eu falei para ela falou, eu acho que eu vou voltar para o Brasil. Eu falei, você só volta para o Brasil depois que você der fruto. Se desobedecer, morre. Estou falando como profeta. Se desobedecer, morre. Irmãos.
Porque Deus não está obrigado à minha palavra, Ele está obrigado à palavra dEle. Por isso que tem muitas pessoas que estão morrendo, irmãos, porque estão recuando. E morte, tem duas mortes, a física e a espiritual. A pior é a espiritual do que a física. Porque a física não tem mais chance. Acabou. A espiritual vai sofrer, vai penar, irmãos, e não tem mais chance. Eu lhe convido a você a meditar profundamente nessas palavras. E saber que Deus falou contigo. E saber que o Espírito Santo de Deus revelou para você uma palavra. E é por isso que eu termino. Nós, está dizendo aqui, nós, porém, não somos daquele que se retiram para a perdição, mas daquele que crê para a conservação da alma. Nós, porém, não somos daquele que se retiram para a perdição, mas nós ficaremos firmes para conservar a nossa alma. Fique firme, irmão. Fique firme, irmão. Para que Deus conserve a tua alma. Vamos nos colocar de pé. Eu quero dizer algo para a igreja. Na última reunião que eu participei de pastores, a professora do seminário Rema, que ministrou a palavra, e no final do culto, ela foi orar pela vida dos pastores. E ela disse algo na minha vida, que eu vou falar para a igreja. Ela disse para mim o seguinte: você está recebendo um dom para despertar aqueles que lhe derem ouvido e trazer a eles motivação e esperança. E é isso que eu quero que essa igreja tenha. É isso que eu quero que você tenha. Motivação e esperança. Que no final, o que Deus tem para mim e para você, vai valer a pena. Coloca aquele louvor, vai valer a pena aí. Eu quero terminar com esse louvor. Amém? Porque vale a pena, irmãos. Da Ana Rosa, não é isso? Enquanto ele coloca, eu quero orar. Senhor meu Deus, olha o coração de cada um dos seus filhos que estão aqui. O Senhor me deu a oportunidade de eu lançar uma semente de expectativa na vida deles e de confiança e esperança e de fé. Essa semente, Pai, que é lançada no vosso coração, creio eu, Senhor, e confio que cada um dos seus filhos aqui presentes, e aqueles que nos acompanham pelo canal da internet, possam ser a terra, Pai querido, produtiva. A terra, Pai querido, que vai multiplicar. A boa semente que eles receberam da palavra. A boa semente, Pai querido, adubada. Pai querido, a boa semente, Pai querido, fértil. Para que eles possam, Pai querido, multiplicar na Tua presença. Pai querido, os talentos que o Senhor derramou sobre a vida deles, os propósitos, Pai querido, que são maiores, Pai querido, do que os propósitos deles, Pai querido, para a vida deles, é o que o Senhor tem para cada um de nós, Pai querido. Por isso, Pai querido, eu creio que nós, Pai querido, não iremos recuar. Nós, Pai querido, olharemos para o gigante e diremos em todo tempo, em todo instante: hoje o Senhor vai me dar a tua cabeça. Hoje o Senhor vai me dar a tua cabeça. Hoje mais uma vez o muro de Jericó vai cair, porque nós levantaremos a trombeta e começaremos a tocar. Nós vamos dar 7 voltas no muro. Nós vamos dar 7 voltas no muro, até que nós venhamos, a trombeta toque e o muro caia por terra. Então esta igreja dirá: até aqui nos ajudou o Senhor, Ebenezer, porque Ele é aquele que faz todas as coisas em benefício daquele ao qual tem confiado nele, e por Ele e para Ele, pois toda honra, toda glória seja dada a Ele. Toda honra, toda glória seja dada a Ele.
Vai valer a pena. Eu quero terminar a minha mensagem, a minha palavra, dizendo para você: não compreendo os teus caminhos, confia, irmão. mas te darei a minha canção. Dá a sua canção para Ele. Doces palavras te darei. Canta, irmãos, canta. Me sustentas em minha dor. É Ele que tem te sustentado. E isso me leva mais perto de ti. O Senhor quer que você chegue mais perto dele, irmão. Mais perto dos teus caminhos. Ande mais perto do caminho do Senhor. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro. Você não precisa de coroa, irmão. Você não precisa de mérito. Você não precisa de título. O que é que você precisa? Fazer a obra do Senhor. Não é o título que vai lhe fazer melhor, mas é você em querer glorificar a Deus. É tudo que eu Preciso eu te direi que vai valer a pena. Vale a pena, irmãos. Vale a pena, meu amado e minha amada. Vai valer a pena mesmo. Tenha certeza que vale a pena. O que Deus tem para você é melhor. Vai valer a pena. O que Deus tem para você, irmãos, é muito melhor. Vai valer a pena. Creia nessa palavra. Vai valer a pena. Não rejeite. Mesmo. Não compreendo. Você não precisa compreender, irmãos, porque muitas vezes nós não compreendemos o que passamos. Te darei a minha Mas dê a sua canção para Ele. Doces palavras. Ele tem doces palavras para você a todo instante. Me sustenta. É Ele que te sustenta. Quando você chora, Ele que te carrega. E isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. É isso que Ele quer, você mais perto do caminho dEle. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco. Procure o Senhor desesperadamente. Acredita que você pode encontrá-lo. Acredita que você pode ver a face dele. Tudo que eu preciso. Tudo que você precisa é Ele. Tudo que você precisa é dele. Vai valer a pena. Tudo que você precisa depende dele. Vai valer a Tudo pena. que necessita depende dele. Vai valer Vale a a pena, pena mesmo, eu sei. Vale a pena você perseverar. Vale a pena você Que vai continuar. valer a pena. Vale a pena, irmão, você insistir. Vai valer a pena. Vale a pena, irmão, você passar pelas provas, Vai valer a pelas pena. dificuldades. Eu sei que vai. Irmãos, vai. E o grande dia haverá de chegar. Quando eu e você nos encontraremos Nós com vamos Ele. encontrar com Ele, igreja. Naquele dia. Nós vamos encontrar com o Senhor. Você vai encontrar com Ele. Eu e você cantaremos. Encontre com Ele, irmãos, e veja que valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu. Valeu. Diga, até aqui valeu a pena, Senhor. Até aqui, Senhor, valeu a pena. Eu creio que vai valer a pena continuar. Meu Deus, eu creio que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu creio que o Senhor, Pai querido, é que vale a pena, Senhor.
Senhor Deus. Quando esse grande dia chegar, que nós encontraremos com o Senhor, nós vamos dizer, Pai, valeu a pena todo o sacrifício, valeu a pena toda a injúria, valeu a pena negar-se, valeu a pena ser rejeitado, valeu a pena ser humilhado, valeu a pena ser reprovado pelos homens, mas aprovado por Deus. Meu Deus, eu lhe peço, vale a pena, Senhor. Eu creio, Senhor. No final da minha e da tua jornada, nós veremos que valeu a pena. Valeu a pena, igreja. Vale a pena você continuar. Vale a pena você perseverar. Vale a pena você pegar o que Deus lhe deu e multiplicar. Lance na terra. Lance na terra. Lance aquilo que Deus lhe deu. Lance aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Porque vale a pena, irmão. Porque você não sabe qual semente vai germinar. Você não sabe qual semente vai multiplicar. Mas eu quero dizer, aquela que multiplicar vai glorificar ao Senhor. Aquela que multiplicar vai glorificar ao Senhor. Pode sentar, igreja. Deixa só no fundo, Gabriel. Meu amado e minha amada, eu quero dizer para você que valeu a pena você estar aqui hoje. Valeu a pena você vir à casa do Senhor. Valeu a pena você ouvir tudo o que você ouviu. Guarde como a sua melhor pérola. Guarde como o seu melhor tesouro. Guarde em 7 chaves. Porque eu tenho certeza de uma coisa. O seu tesouro será o suprimento que vai suprir a tua necessidade no tempo da escassez. Amém? Quero voltar a direção para o aqui hoje. Amém? E quero dizer para você, insista, persista e continue, irmãos. Amém? Deus abençoe vocês, a você de casa, também que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu gostaria de passar os recados. Aos irmãos que não acertaram a ajuda do churrasco, favor procurar o irmão William e o irmão Luiz. Amém? E mais algum recado? Hoje tem cantina, tá? Amém? Mais algum recado? Amém? E amanhã nosso culto é às 10. Às 10, né? Depois, terça, nosso estudo. Quarta, nosso culto. E sábado e domingo também nossos cultos. Amém? Amém? Então, vamos orar. Vamos orar. Amém? Obrigado, meu Deus, por mais este dia. Por mais esta noite, Pai. Obrigado pela palavra que o Senhor nos deu. Obrigado por todos que estão aqui. Abençoe também a vida daqueles que não puderam vir, que gostariam de vir, mas não puderam. Abençoe a vida daqueles que estão em casa. Abençoe a vida de todos que estão aqui também, levando todos em paz, que nós vamos voltar para casa. Levem todos em paz e segurança, em nome de Jesus. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, que as bênçãos do Senhor estejam derramadas sobre a vida de cada irmão. Por isso eu te peço, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja na minha e na sua vida, que espera a volta de Jesus. Que todos concordam, digam: se Deus é por nós, agindo Deus. Uma salva de palmas para Ele, que Ele merece. Que Deus te abençoe e cumprimente 50 irmãos com a paz do Senhor Jesus.